Enquanto os pais envelheciam em silêncio, a filha zombava. Vamos ver se meus pais sobrevivem sem mim. O que ela nunca imaginou é que aquele desprezo esconderia a maior lição da sua vida e uma herança milionária que mudaria tudo. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 42 anos e sou advogado especializado em direito de família e sucessões há quase 20 anos aqui em Curitiba, Paraná. Durante minha carreira, já vi de tudo: famílias se destruindo por herança, filhos brigando por migalhas, parentes que mal se falavam, voltando a se falar apenas por interesse financeiro. Mas nenhum caso me marcou tanto quanto o de Dona Lúcia e seu Alfredo, e principalmente o de sua filha única, Marina. Esta é uma história sobre orgulho, gratidão, e sobre como às vezes precisamos perder tudo para finalmente enxergar o que realmente importa. Conheci Marina Santos pela primeira vez em uma tarde chuvosa de março de 2023, quando ela entrou no meu escritório com aquela postura que eu já conhecia bem depois de tantos anos de profissão. Ombros rígidos, queixo erguido, olhar de quem se achava superior a todos ao redor. Ela tinha 30 anos, vestia roupas de marca que claramente eram caras. Carregava uma bolsa italiana que eu sabia custar mais do que o salário mensal de muita gente. E tinha aquele ar de impaciência de quem considera seu tempo mais valioso que o dos outros. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, sem esperar que eu a convidasse a sentar. Cruzou as pernas e foi direto ao ponto, como se estivesse fazendo um favor ao mundo apenas por estar ali. Doutor Carlos, preciso de seus serviços para um caso simples, mas que exige discrição. Ela começou, sua voz carregada daquela confiança artificial que pessoas inseguras usam como armadura. Meus pais estão ficando velhos, senes até, e eu preciso garantir que eles não façam besteira com o pouco que têm. Quero que o senhor prepare uma procuração ampla para que eu possa gerenciar as finanças deles. É para o bem deles, é claro. Eles não têm mais capacidade de tomar decisões financeiras sozinhos. Eu a ouvi com atenção, fazendo anotações, mas já sentindo aquele desconforto familiar que vinha sempre que um caso não cheirava bem. Perguntei sobre a situação dos pais, sobre a relação deles, sobre o patrimônio que precisava ser gerenciado. Marina suspirou com impaciência, como se eu estivesse fazendo perguntas desnecessárias. Olha, doutor, meus pais são pessoas simples. Meu pai trabalhou a vida inteira como marceneiro, minha mãe como costureira. Moramos sempre no mesmo bairro popular, Boqueirão, naquela parte mais antiga onde as casas são pequenas e grudadas umas nas outras. Eles têm a casinha deles, quitada, graças a Deus, mas é uma casa velha, precisando de reforma. Não tem muito dinheiro guardado, apenas a aposentadoria dos dois, que juntas não devem dar nem 3.000 reais. Mas sabe como é gente dessa idade? Começam a fazer confusão, a querer comprar coisas desnecessárias, a dar dinheiro para vizinhos com historinhas tristes. Eu preciso protegê-los deles mesmos. Ela falou tudo isso com um tom que mesclava impaciência e condescendência, como se estivesse falando de crianças problemáticas e não de seus pais. Perguntei sobre a relação dela com os pais, se eles estavam cientes e concordantes com essa procuração. Marina revirou os olhos de uma forma que me irritou profundamente. Doutor, por favor, meus pais vão concordar com o que eu decidir. Sempre foi assim. Eles me criaram para ser independente, para ter sucesso. E consegui. Sou gerente de marketing em uma multinacional. Ganho bem, viajo bastante. Eles deveriam estar orgulhosos, mas em vez disso ficam me enchendo com essas histórias de que trabalho demais, que não os visito o suficiente, que precisam de atenção. É exaustivo, sabe? Trabalho duro para manter meu padrão de vida, para pagar meu apartamento no Batel, meu carro, minhas viagens. Não tenho tempo para ficar indo lá no Boqueirão toda semana ouvir reclamações.
Eu continuei fazendo perguntas, tentando entender melhor a situação. Descobri que Marina era filha única, que Dona Lúcia tinha 73 anos e seu Alfredo 76, que ambos tinham saúde relativamente boa para a idade, nenhum diagnóstico de demência ou incapacidade mental. Isso me deixou ainda mais desconfortável. Procurações amplas são ferramentas poderosas e podem ser facilmente usadas de forma abusiva. Expliquei a Marina que precisaria conversar pessoalmente com os pais dela antes de preparar qualquer documento, que era meu procedimento padrão e também uma exigência ética da minha profissão. Marina pareceu contrariada, mas concordou, desde que fosse rápido, porque ela tinha uma viagem marcada para São Paulo na semana seguinte e queria resolver isso antes. Marcamos para 2 dias depois, uma quinta-feira à tarde, no meu escritório. Marina disse que traria os pais, embora tenha reclamado que seria um sacrifício tirá-los de casa porque eles não gostavam de sair de seu mundinho limitado, como ela descreveu com desdém. Quando ela saiu do meu escritório, deixando um rastro de perfume caro e arrogância, fiquei sentado por alguns minutos, apenas pensando. Havia algo profundamente errado naquela história, algo que minha experiência me dizia para investigar melhor. Na quinta-feira, pontualmente às 3 da tarde, Marina chegou acompanhada dos pais. E foi naquele momento que tudo começou a fazer sentido para mim, embora ainda faltassem muitas peças do quebra-cabeça. Dona Lúcia e seu Alfredo entraram no meu escritório com aquela dignidade silenciosa que é característica de pessoas que trabalharam duro a vida inteira, que enfrentaram dificuldades, mas nunca perderam a decência. Dona Lúcia era uma senhora pequena, cabelos brancos presos em um coque simples, vestindo uma roupa limpa e bem passada, embora claramente antiga. Seu Alfredo era um homem de estatura média, ainda com postura ereta, apesar da idade, mãos grandes e calejadas de quem trabalhou com madeira por décadas, usando uma camisa social que devia ser sua roupa de domingo, aquela que se guarda para ocasiões especiais. O que mais me chamou a atenção foi a forma como Marina os tratava. Enquanto eles entravam, ela suspirou alto e disse: "Vamos logo com isso que eu tenho compromisso daqui a 1 hora." Dona Lúcia olhou para a filha com uma expressão que misturava amor e tristeza. Aquele olhar de mãe que enxerga o filho, mas não consegue mais reconhecer a pessoa que ele se tornou. Seu Alfredo não disse nada, apenas apertou a mão da esposa de leve, um gesto de apoio silencioso que falava volumes sobre o relacionamento deles. Pedi que Marina aguardasse na recepção porque precisava conversar com os pais dela a sós, algo que é protocolo em casos assim. Ela protestou, dizendo que eles não entenderiam os termos jurídicos, que precisava estar presente para traduzir, mas fui firme. "É meu escritório, minhas regras." Ela saiu bufando, dizendo que eu estava complicando algo que deveria ser simples. Quando finalmente ficamos sozinhos, convidei Dona Lúcia e seu Alfredo a sentarem-se confortavelmente, ofereci café que minha secretária havia preparado e comecei a conversa de forma gentil, sem pressa. "Seu Alfredo, Dona Lúcia, obrigado por virem até aqui. Sei que sua filha os trouxe para conversarmos sobre uma procuração, mas antes de entrarmos nesses detalhes legais, gostaria de conhecê-los melhor. Podem me contar um pouco sobre vocês?" Dona Lúcia e seu Alfredo se entreolharam, claramente surpresos com a abordagem. Acho que esperavam ser tratados como incapazes, como pessoas que precisavam que outros decidissem por elas. Lentamente, com aquela timidez de quem não está acostumado a ser ouvido, começaram a falar. Seu Alfredo contou que nasceu em uma família de marceneiros, que aprendeu o ofício com o pai e o avô, que trabalhou desde os 12 anos de idade. Aos 22, conheceu Lúcia em um baile da igreja, no bairro Boqueirão, onde ambos moravam. Ela era costureira. Trabalhava em casa, fazendo roupas sob medida para as senhoras do bairro. Casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de amor.
Durante 5 anos, tentaram ter filhos sem sucesso, até que Marina nasceu quando Dona Lúcia tinha 28 anos. Foi uma gestação difícil, complicada, e os médicos disseram que ela não poderia ter mais filhos. Marina seria a única, e por isso mesmo era tudo para eles. Doutor, Dona Lúcia disse com a voz suave, mas firme. Quando a Marina nasceu, eu e o Alfredo fizemos uma promessa. Prometemos que ela teria tudo o que nós nunca tivemos, que ela estudaria em escola boa, que teria roupas bonitas, que não passaria as necessidades que nós passamos quando éramos jovens. E cumprimos essa promessa, doutor. Trabalhamos dobrado, eu costurava até de madrugada. O Alfredo fazia móveis extras nos finais de semana. A Marina sempre teve o melhor que podíamos dar. Seu Alfredo continuou, seus olhos ficando úmidos. Colocamos ela em escola particular, doutor, desde pequena. Pagávamos mensalidade que, às vezes, era quase metade do que eu ganhava. Quando chegou a hora da faculdade, ela passou na Federal para administração, mas queria fazer marketing em uma particular cara. Pegamos empréstimo, doutor, para pagar a faculdade dela. Levamos anos para quitar. Quando ela se formou, ajudamos ela a comprar o primeiro carro, demos entrada no apartamento dela. Porque somos pais, né, doutor? A gente faz isso por amor, não esperando nada em troca. Dona Lúcia pegou um lenço da bolsa e discretamente enxugou os olhos. Mas com o tempo, doutor, a Marina foi mudando. Quanto mais ela subia na vida, mais parecia que tinha vergonha de nós. Parou de nos visitar tanto, e quando vinha, era sempre com pressa, sempre irritada com alguma coisa. Nossa casa não era boa o suficiente, nossa comida não era sofisticada o suficiente, nossas roupas eram constrangedoras. Ela nunca disse isso com essas palavras, mas a gente sente, sabe? Uma mãe sente quando a filha está com vergonha dela. Seu Alfredo apertou a mão da esposa novamente. Semana passada, doutor, a Marina veio em casa e disse que precisávamos assinar uns papéis para que ela pudesse cuidar do nosso dinheiro. Disse que estávamos ficando velhos demais para tomar decisões, que poderíamos ser enganados. Quando falei que ainda estamos bem, que conseguimos cuidar das nossas coisas, ela riu, doutor. Riu daquele jeito cruel e disse: "Vamos ver se meus pais sobrevivem sem mim. Vocês não têm ideia de como o mundo funciona." Foi como uma facada, doutor. Depois de tudo que fizemos por ela, ser tratado como se fôssemos um peso, um problema a ser gerenciado. Eu ouvi tudo com atenção, fazendo anotações mentais. Então fiz a pergunta crucial. "E vocês querem dar essa procuração para a Marina? Querem que ela tenha controle total sobre as finanças de vocês?" Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Finalmente, Dona Lúcia falou, sua voz quase um sussurro. "Não, doutor, não queremos. Mas ela é nossa filha. É tudo o que temos. Temos medo de que, se não fizermos o que ela quer, vamos perdê-la completamente. Já a vemos tão pouco, se a contrariarmos, ela pode nos abandonar de vez." Respirei fundo. Este era um território delicado. Expliquei que nenhum documento legal seria válido se fosse assinado sob coação ou medo, e que eles tinham todo o direito de recusar. Mas mais importante, disse que percebia que havia muito mais nesta história do que apenas uma procuração. Havia uma dinâmica familiar complexa, feridas emocionais profundas, e talvez fosse hora de ter uma conversa franca com Marina sobre tudo isso. Foi quando seu Alfredo disse algo que mudou completamente o rumo daquela consulta. "Doutor, tem uma coisa que a Marina não sabe. Na verdade, tem muita coisa que ela não sabe sobre nós. Ela sempre nos viu como pobres, simples, limitados. E deixamos ela pensar assim porque achávamos que era melhor ela crescer com humildade, sem se achar melhor que os outros por causa de dinheiro. Mas talvez tenha sido um erro. Talvez, se ela soubesse a verdade, não nos tratasse dessa forma." Eu me inclinei para a frente, intrigado. "Que verdade, seu Alfredo?" Ele olhou para Dona Lúcia, que assentiu. "Doutor,
Eu não fui marceneiro a vida inteira só fazendo móveis sob encomenda. Há 35 anos, eu e 3 amigos da marcenaria onde eu trabalhava, decidimos abrir nossa própria fábrica de móveis. Começamos pequeno, em um galpão alugado no Pinheirinho. Fizemos empréstimos, trabalhamos 16 horas por dia, passamos anos praticamente sem tirar um tostão para nós, porque todo o lucro era reinvestido na empresa. Dona Lúcia continuou a história. E eu, doutor, comecei a fazer uniformes escolares e vendê-los para escolas da região. Pequeno no começo, apenas eu e uma costureira me ajudando. Mas o negócio cresceu. Hoje tenho uma confecção com 20 funcionários que produz uniformes para escolas de todo o Paraná. Eu estava começando a entender que havia muito mais nesta história do que eu imaginava. E a Marina não sabe disso? Seu Alfredo balançou a cabeça. A fábrica de móveis cresceu muito, doutor. Hoje somos 4 sócios, empregamos 120 pessoas, fornecemos móveis planejados para construtoras e empresas de todo o sul do Brasil. Minha participação na empresa hoje vale cerca de 8 milhões de reais. A confecção da Lúcia também cresceu, vale cerca de 3 milhões. Temos investimentos em imóveis, fundos, algumas aplicações. No total, nosso patrimônio está perto de 15 milhões de reais. Eu devo ter ficado com uma expressão de choque, porque Dona Lúcia sorriu tristemente. Eu sei o que está pensando, doutor. Por que pessoas com esse patrimônio vivem em uma casa simples no Boqueirão, usam roupa simples, dirigem carro velho? A resposta é simples, porque não nos importamos com essas coisas. A casa é nossa, tem nossos vizinhos de décadas, nossa igreja, nossa vida. Dinheiro para nós sempre foi segurança, não ostentação. Guardamos para a velhice, para emergências, e sempre pensamos que um dia deixaríamos tudo para a Marina. Seu Alfredo completou. Mas nunca contamos para ela porque queríamos que ela crescesse com valores corretos, que trabalhasse duro, que conquistasse as coisas por mérito próprio. Achávamos que se ela soubesse que éramos ricos, ficaria acomodada, mimada. Preferimos que ela nos visse como pobres e se esforçasse. E ela se esforçou, doutor, estudou, trabalhou, construiu a carreira dela, mas no processo acho que perdeu o respeito por nós. Começou a nos ver como inferiores, como peso, como se ela tivesse nos superado e agora tivesse que nos carregar. Fiquei em silêncio processando tudo aquilo. Era uma situação extraordinariamente complexa. Pais ricos fingindo ser pobres para ensinar valores à filha, mas no processo criando uma distância emocional e sendo desprezados pela própria filha que os via como um fardo. Perguntei o que eles queriam fazer com essa informação. Dona Lúcia respirou fundo. Doutor, estávamos pensando em mudar nosso testamento. A Marina sempre foi herdeira única, mas depois de como ela tem nos tratado, especialmente depois daquela frase sobre nos deixar se virar sozinhos, estamos pensando em deixar apenas uma pequena parte para ela e o resto para instituições de caridade e para nossos funcionários que trabalham conosco há décadas. Mas antes de fazer isso, queríamos conselho legal. É possível? Podemos deserdar nossa filha? Expliquei que no Brasil não se pode deserdar completamente um filho. Ele tem direito à legítima, que é 50% da herança. Mas os outros 50% podem ser destinados a quem os pais quiserem. Também expliquei que havia outra opção. Contar a verdade para Marina. Dar a ela a oportunidade de reagir, de mudar, de reconstruir o relacionamento. Às vezes, as pessoas não percebem o quanto estão errando até serem confrontadas com a realidade. Foi quando eu disse algo que mudaria completamente o rumo desta história. Seu Alfredo, Dona Lúcia, posso sugerir algo diferente? Antes de mudarem o testamento, antes de tomarem decisões irreversíveis, que tal darmos à Marina uma chance de aprender quem vocês realmente são? Mas não apenas contando,
Deixem ela descobrir por si mesma. Deixem ela passar pela experiência que vai fazê-la realmente entender o valor de vocês. Expliquei meu plano. Era arriscado, poderia dar errado, mas talvez fosse a única forma de realmente transformar Marina sem que fosse tarde demais. Eles ouviram com atenção, fizeram perguntas, ponderaram. Finalmente concordaram. Chamaríamos Marina de volta para o escritório e daríamos início ao plano. Quando Marina voltou, irritada pela demora, sentou-se com aquela pose arrogante e perguntou se os papéis estavam prontos. Eu olhei para ela com a expressão mais séria que pude. Marina, conversei longamente com seus pais e tenho que dizer que estou preocupado. Ela suspirou impaciente. Preocupado com o quê, doutor? Respirei fundo. Com a capacidade mental deles, principalmente seu pai. Ele me contou histórias confusas sobre ter uma fábrica de móveis, sobre ser empresário. Sua mãe falou sobre ter uma confecção grande. Claramente estão confusos, talvez início de demência. Acho que precisam de avaliação médica urgente antes de assinarmos qualquer documento. Marina arregalou os olhos e soltou uma risada alta e cruel. Eu avisei, doutor. Eu disse que eles estavam ficando senes. Fábrica de móveis, confecção. Meu Deus, que delírio! Meu pai foi um simples marceneiro a vida inteira. Fazia mesinha e cadeirinha sob encomenda. Minha mãe costurava no quarto dela. Eles mal sabem ler e escrever direito, quanto mais tocar uma empresa. É exatamente por isso que preciso desta procuração, doutor. Antes que façam alguma besteira maior. Dona Lúcia e seu Alfredo permaneceram em silêncio, mas via dor nos olhos deles ao ouvirem como a filha falava deles. Continuei conforme combinado. Entendo sua preocupação, Marina. Então farei o seguinte. Vou preparar a procuração, mas antes preciso que você faça algo por mim. Preciso que passe 3 dias acompanhando a rotina dos seus pais, observando seu comportamento, documentando qualquer sinal de incapacidade. Isso vai fortalecer o caso juridicamente e garantir que nenhum juiz questione a procuração depois. 3 dias inteiros, Marina, do amanhecer ao anoitecer, vendo o que eles fazem, como se comportam. Marina revirou os olhos. Doutor, eu trabalho, tenho responsabilidades. Eu a interrompi. Se você realmente quer esta procuração, se realmente acredita que seus pais precisam de você para gerenciar suas vidas, 3 dias não é muito a pedir, não é? A menos que você não esteja tão preocupada com o bem-estar deles quanto diz estar. Aquilo tocou no orgulho dela. Claro que estou preocupada. Está bem, 3 dias, mas não mais que isso. Tenho uma viagem importante no fim do mês. Combinamos que Marina começaria na segunda-feira seguinte. Seu Alfredo e Dona Lúcia concordaram, embora eu pudesse ver a apreensão nos olhos deles. Quando saíram do escritório, Marina foi na frente sem esperar pelos pais, falando ao celular sobre alguma reunião importante. Dona Lúcia e seu Alfredo saíram devagar, de mãos dadas, carregando aquela dignidade silenciosa que me partia o coração. Na segunda-feira, conforme o combinado, Marina chegou à casa dos pais às 7 da manhã, ainda com cara de sono e claramente contrariada. Seu Alfredo já estava acordado há mais de 1 hora, vestido com roupa social, tomando café e lendo o jornal. Dona Lúcia estava na cozinha preparando o café da manhã. Marina entrou sem bater, jogou a bolsa no sofá e disse: Bom, estou aqui. O que vocês fazem de tão importante que preciso documentar? Seu Alfredo calmamente terminou seu café, dobrou o jornal e disse: Marina, vou trabalhar. Você vem comigo. Marina olhou para ele confusa. Trabalhar? Pai, o senhor está aposentado há anos. Ele sorriu de leve. Estou aposentado da marcenaria, onde trabalhava como empregado, mas ainda trabalho na minha empresa. Vamos, o motorista já deve estar esperando. Marina piscou confusa. Motorista? Saíram da casa e Marina teve o primeiro choque. Na frente havia um carro executivo preto, um motorista de terno aguardando com a porta traseira aberta.
Seu Alfredo entrou naturalmente, como se fizesse aquilo todos os dias. Marina entrou atrás dele, ainda processando. Pai, que carro é esse? De quem é isso? Seu Alfredo sorriu. É da empresa, filha. Não posso mais dirigir por longas distâncias por causa da vista, então a empresa me fornece motorista. Durante o trajeto de 40 minutos até o Pinheirinho, Marina ficou em silêncio, olhando pela janela, claramente confusa. Quando chegaram a um grande complexo industrial com uma placa enorme, Madeireira Silva ou CIA, móveis planejados, ela ficou completamente sem palavras. Seu Alfredo saiu do carro, cumprimentou o segurança na portaria pelo nome e entrou no prédio administrativo. Marina o seguiu como um zumbi, tentando entender o que estava acontecendo. Dentro, funcionários cumprimentavam seu Alfredo com respeito e carinho. Bom dia, seu Alfredo. Como vai, chefe? Tudo bem com a senhora Lúcia? Ele respondia a todos calmamente, perguntando sobre suas famílias, lembrando nomes de filhos e esposas. Chegaram a uma sala ampla com vista para o galpão de produção. A placa na porta dizia Alfredo Silva, sócio-diretor. Marina leu aquilo 3 vezes, sem acreditar. Dentro da sala, uma secretária já havia preparado café e organizado os documentos do dia. Seu Alfredo sentou-se atrás de uma mesa executiva e começou a revisar relatórios financeiros, assinar contratos, discutir estratégias com sua sócia gerente sobre uma nova linha de produtos. Marina sentou-se no canto da sala, absolutamente atônita, observando seu pai, que ela achava ser um velhinho senil, liderar reuniões com a segurança de quem fez aquilo a vida inteira. Durante o intervalo do almoço, quando estavam a sós, Marina finalmente encontrou sua voz. Pai, eu não entendo. Isso tudo é seu? Essa empresa é sua? Seu Alfredo olhou para ela com aquela calma que sempre teve. Minha e de outros 3 sócios, Marina. Construímos isso ao longo de 35 anos. Você tinha 5 anos quando começamos. Lembra quando às vezes eu chegava tarde em casa, quando trabalhava fins de semana? Não era fazendo mesinha sob encomenda, era construindo isso. Marina balançou a cabeça, ainda tentando processar. Mas por que você nunca me contou? Por que deixou eu pensar que você era apenas um marceneiro simples? Seu Alfredo suspirou. Porque queríamos que você tivesse seus próprios méritos, Marina. Que não crescesse achando que tinha tudo garantido por causa de herança. Queríamos ensinar humildade, valor do trabalho. Talvez tenhamos errado na estratégia. Marina ficou em silêncio. À tarde, presenciou seu pai negociando um contrato de 3 milhões de reais com uma construtora de Florianópolis, discutindo cláusulas contratuais com uma fluência que ela nunca imaginou que ele tivesse. Viu a planta baixa de uma expansão da fábrica, os planos de contratar mais 50 funcionários no próximo semestre. Viu o respeito que todos tinham por ele, não por medo, mas por admiração genuína. No dia seguinte, terça-feira, foi a vez de acompanhar Dona Lúcia. A rotina começou de forma similar. Carro executivo, motorista, trajeto até uma área comercial em Curitiba. Quando chegaram a um prédio comercial com 3 andares e uma placa enorme, confecções Lúcia Uniformes Escolares, Marina sentiu suas pernas bambear. Não era possível. Aquilo não podia ser real. Dona Lúcia entrou no prédio sendo cumprimentada por pelo menos 20 funcionárias, todas mulheres, todas claramente felizes de vê-la. Bom dia, Dona Lúcia! A senhora está linda hoje. Trouxe aquele bolo de fubá que prometi, está na cozinha. Dona Lúcia respondia a todas com aquele carinho genuíno, perguntando sobre problemas pessoais, lembrando detalhes das vidas de cada uma. No escritório dela, igualmente grande e bem equipado quanto o de seu Alfredo, Dona Lúcia passou o dia revisando designs de novos uniformes, negociando contratos com escolas, participando de uma videoconferência com fornecedores de tecidos da China. Marina observou sua mãe, que ela achava ser uma simples costureira, falando fluentemente sobre tipos de tecido, durabilidade,
logística, margens de lucro, tudo com uma competência assustadora. No almoço, comeram na sala de Dona Lúcia, que tinha feito questão de trazer marmitas de casa, porque não gostava de comida de restaurante. Enquanto comiam, Marina finalmente conseguiu falar. Mãe, eu não consigo acreditar. Tudo isso? Você construiu tudo isso? Dona Lúcia assentiu. Comecei sozinha, Marina, costurando no quarto. Depois, contratei uma ajudante, depois outra. Alugamos uma sala pequena, depois uma maior. Hoje temos 3 andares, 23 funcionárias fixas. Produzimos 15.000 peças por mês. Fornecemos uniformes para 140 escolas. Marina balançou a cabeça, lágrimas começando a formar nos olhos. Mas por quê? Por que vocês vivem naquela casa pequena? Por que dirigem carro velho? Por que usam roupas simples? Com todo esse dinheiro vocês poderiam... Dona Lúcia a interrompeu gentilmente. Poderíamos o quê, Marina? Comprar uma casa maior que não precisamos? Trocar de carro todo ano para impressionar vizinhos? Usar roupas de marca para mostrar que temos dinheiro? Filha, dinheiro é ferramenta, não é identidade. Somos felizes na nossa casa, gostamos dos nossos vizinhos, não precisamos ostentar nada. O dinheiro está guardado, investido, gerando mais dinheiro, segurança para a nossa velhice e um dia herança para você. Foi nesse momento que Marina finalmente desmoronou. Ali, na sala da mãe, que ela achava ser uma costureira simples, ela começou a chorar. Chorou por todas as vezes que tratou os pais com condescendência, por todas as vezes que teve vergonha deles, por ter dito que eles não sobreviveriam sem ela, quando na verdade ela é que não teria sobrevivido sem eles. Chorou porque percebeu tardiamente que havia passado anos julgando os pais pelas aparências externas enquanto eles construíam impérios em silêncio. Dona Lúcia abraçou a filha enquanto ela chorava. Marina, filha, a gente nunca te contou essas coisas porque queríamos que você valorizasse o trabalho, o esforço, a construção de caráter acima de tudo. Mas talvez tenhamos exagerado. Talvez devêssemos ter sido mais transparentes. Só que quando você começou a crescer, a ter vergonha de nós, a nos tratar como se fôssemos um peso, ficou cada vez mais difícil contar. Como dizer somos ricos para uma filha que já demonstrava tanto desprezo? Pareceria uma tentativa desesperada de ganhar seu respeito de volta através do dinheiro. Marina soluçou mais forte. Mãe, eu sinto tanto, tanto. Eu fui uma filha horrível. Eu disse aquelas coisas terríveis sobre vocês não sobreviverem sem mim, quando o tempo todo vocês são mais bem-sucedidos do que eu jamais serei. Eu achei que era melhor que vocês, que tinha superado vocês, quando na verdade eu não chego nem perto do que vocês construíram. E o pior é que vocês construíram tudo isso e ainda me deram tudo. Pagaram minha escola cara, minha faculdade, me ajudaram com apartamento e carro, enquanto eu os tratava como lixo. No terceiro dia, quarta-feira, seu Alfredo e Dona Lúcia levaram Marina a um lugar diferente. Era um orfanato no bairro Capão Raso, uma instituição que abrigava cerca de 50 crianças. Quando chegaram, as crianças correram gritando "Tio Alfredo, tia Lúcia!" e se jogaram nos braços dos 2 idosos que Marina achava serem pobres e limitados. Seu Alfredo e Dona Lúcia abraçaram cada criança, chamando todas pelo nome, perguntando sobre as aulas, sobre os sonhos de cada uma. A diretora do orfanato, uma senhora chamada Irmã Beatriz, recebeu-os com carinho. Seus pais são nossos anjos da guarda há mais de 20 anos, Marina, ela disse quando foi apresentada. Eles bancam 50% dos custos operacionais do orfanato. Pagam professores particulares para as crianças com dificuldade, fornecem uniformes escolares gratuitamente, já custearam tratamentos médicos caros para várias delas. Tudo em sigilo absoluto, sem nunca querer reconhecimento público.
Marina sentiu o chão fugir de seus pés novamente. Vocês fazem isso há 20 anos? Dona Lúcia assentiu. Desde que você saiu de casa para morar sozinha, Marina, quando você tinha 18 anos e quis sua independência. Sentimos sua falta, a casa ficou vazia e decidimos preencher esse vazio ajudando crianças que não tinham ninguém. Essas crianças nos deram propósito novamente. Passaram o dia no orfanato. Marina viu seu pai ensinando marcenaria básica para os meninos mais velhos, mostrando como fazer pequenos objetos de madeira que eles poderiam vender em feiras para ganhar dinheiro para seus estudos. Viu sua mãe ensinando as meninas a costurar, não apenas como habilidade prática, mas como possível profissão futura. Viu a paciência infinita com que seus pais tratavam aquelas crianças, muitas delas problemáticas, traumatizadas, difíceis. Viu o amor incondicional que eles derramavam sobre cada criança, o mesmo amor que ela havia recebido e que havia jogado fora como se não valesse nada. No fim do dia, sentados no jardim do orfanato enquanto as crianças brincavam, seu Alfredo finalmente teve a conversa que precisava ter com a filha. Marina, sua mãe e eu estamos velhos. Temos 70 e tantos anos. Não sabemos quanto tempo ainda temos nessa terra. E temos pensado muito sobre o que vamos deixar para trás. Temos um patrimônio de cerca de 15 milhões de reais. Durante anos, achamos que deixaríamos tudo para você, nossa única filha. Mas ultimamente, com a forma como você tem nos tratado, começamos a questionar se isso seria sábio. Marina sentiu o sangue gelar. Pai, Ele levantou a mão gentilmente. Deixa eu terminar, filha. Não é sobre o dinheiro em si, é sobre os valores. Se deixarmos uma fortuna para alguém que não valoriza honestidade, humildade, trabalho duro, empatia, estaremos fazendo um desserviço. Dinheiro sem caráter é perigoso, Marina. Destrói pessoas. Tínhamos decidido deixar apenas o mínimo legal para você e o resto para instituições de caridade e para nossos funcionários fiéis. Marina começou a chorar novamente. Mas dessa vez não era por causa do dinheiro. Era por perceber o quanto tinha perdido, o quanto tinha machucado as pessoas que mais a amavam no mundo. Pai, mãe, eu não quero o dinheiro de vocês. Não mereço. Vocês estão certos em tudo que disseram. Eu fui arrogante, cruel, ingrata. Eu os julguei pelas aparências externas, sem nunca tentar entender quem vocês realmente eram. Eu achei que por ganhar bem, por ter um apartamento bonito, por viajar, eu era superior a vocês. Mas vocês construíram impérios, ajudaram centenas de pessoas, mudaram vidas e fizeram tudo isso em silêncio, sem ostentação, sem arrogância. Vocês são gigantes e eu sou uma formiga. Seu Alfredo e Dona Lúcia se entreolharam. Marina, disse Dona Lúcia suavemente, esses 3 dias não foram sobre o dinheiro. Foram sobre você entender quem somos realmente e, mais importante, sobre você entender quem você se tornou e decidir se é isso que quer continuar sendo. Você tem 30 anos, filha. Ainda tem tempo de mudar, de construir um caráter sólido, de encontrar significado em coisas além de aparências e status. Seu Alfredo continuou. O advogado Dr. Carlos foi nosso cúmplice nesse plano. Queríamos te dar uma chance de ver a verdade antes de tomarmos decisões irreversíveis sobre a herança. Agora você viu. Viu que não somos velhinhos confusos que precisam de você para sobreviver. Somos empresários bem-sucedidos, somos filantropos, somos pessoas com propósito. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Marina ficou em silêncio por muito tempo, observando as crianças brincando, pensando em tudo que tinha visto nos últimos 3 dias. Finalmente falou, sua voz fraca, mas determinada. Quero mudar. Quero aprender com vocês. Não sobre dinheiro ou negócios, mas sobre ser uma pessoa decente, sobre ter valores reais, sobre encontrar significado além do meu ego inflado.
Vocês me deram tudo materialmente, mas eu desperdicei a maior herança que poderiam ter me dado, o exemplo de vocês. Nas semanas seguintes, algo notável aconteceu. Marina pediu demissão do emprego corporativo que tanto a consumia e a tornava amarga. Vendeu o apartamento no Batel e a maior parte de suas posses caras. Mudou-se de volta para uma casa simples, perto dos pais, não com eles porque achava importante manter alguma independência, mas perto o suficiente para visitá-los diariamente. Começou a trabalhar meio período na confecção da mãe, não em cargo de liderança, mas aprendendo do zero, operando máquinas de costura, entendendo cada etapa da produção, conhecendo cada funcionária pelo nome. 2 dias por semana, ela ia com os pais ao orfanato, ensinando inglês para as crianças mais velhas, ajudando com lição de casa, simplesmente estando presente. Descobriu que havia satisfação imensa em ajudar alguém sem esperar nada em troca, algo que seus pais haviam tentado lhe ensinar, mas que ela só entendeu quando experimentou pessoalmente. Foi um processo lento e doloroso. Havia dias em que Marina sentia falta da vida antiga, do status, do reconhecimento corporativo, das viagens. Mas toda vez que sentia essa nostalgia, passava um dia com os pais, via como eram profundamente felizes, apesar da simplicidade de suas vidas, via o impacto real que causavam nas vidas das pessoas ao redor e entendia que havia trocado o superficial pelo substancial. 6 meses depois, voltamos a nos encontrar no meu escritório. Eu, Marina, seu Alfredo e Dona Lúcia. Desta vez, Marina estava diferente. Usava roupas simples, mas de qualidade. Seu rosto estava mais relaxado. Seus olhos tinham uma luz que não tinha antes. Ela pediu para falar primeiro. Dr. Carlos, quero agradecer por ter participado daquele plano. Na hora, se eu soubesse que era uma armação, teria ficado furiosa. Mas olhando para trás, foi a melhor coisa que alguém poderia ter feito por mim. Aqueles 3 dias me mostraram um espelho brutalmente honesto de quem eu tinha me tornado e me deram a chance de mudar antes que fosse tarde demais. Ela se virou para os pais, lágrimas nos olhos. Pai, mãe, quero que saibam que não me importo com a herança. Podem deixar tudo para a caridade se quiserem. O que vocês me deram nesses últimos meses, o exemplo, a paciência, o perdão, vale mais que qualquer quantia de dinheiro. Vocês me deram uma segunda chance de ser uma filha digna de vocês. Seu Alfredo limpou a garganta, claramente emocionado. Marina, filha, sua mãe e eu conversamos muito sobre isso. Decidimos que você receberá sua herança sim, mas não como pensávamos originalmente. Quando partirmos, você herdará as empresas, não apenas o dinheiro, mas com condições. Você terá que mantê-las funcionando, cuidar dos funcionários que são como família para nós, continuar com o trabalho filantrópico. Se vender as empresas ou demitir funcionários em massa para lucro rápido, tudo vai para a caridade. Queremos que você entenda que herança não é apenas dinheiro, é responsabilidade, é legado. Dona Lúcia acrescentou, e não precisa esperar a gente morrer para começar a aprender, filha. Queremos você trabalhando conosco, aprendendo os negócios, conhecendo cada pessoa, entendendo cada decisão, para quando chegue sua vez de liderar, você esteja preparada não apenas tecnicamente, mas moralmente. Marina assentiu, chorando abertamente agora. Prometo que vou honrar a confiança de vocês. Vou fazer vocês se orgulharem de mim, não pela quantidade de dinheiro que ganho ou pelas coisas caras que compro, mas pelo tipo de pessoa que sou, pelo impacto positivo que causo. Hoje, 3 anos depois daquele dia, ainda acompanho a família Silva como advogado e também como amigo. Marina, agora com 33 anos, é completamente diferente da mulher arrogante que entrou no meu escritório naquela tarde chuvosa de março. Ela está sendo preparada para eventualmente assumir tanto a fábrica de móveis quanto a confecção.
Mas mais importante, ela está sendo preparada para continuar o legado de bondade e generosidade que seus pais construíram. Ela me contou recentemente que começou um namoro com um dos professores voluntários do orfanato. Um homem simples, professor de matemática da rede pública, que não tem dinheiro, mas tem um coração enorme. Disse que pela primeira vez na vida está em um relacionamento onde é valorizada pelo que é, não pelo que tem ou aparenta ter. Seu Alfredo e Dona Lúcia adoram o rapaz. Dizem que ele lembra o Alfredo quando era jovem. Honesto, trabalhador, com valores sólidos. O orfanato cresceu. Com Marina engajada e trazendo suas habilidades de marketing corporativo, conseguiram mais doadores, mais visibilidade, mais recursos. Hoje abrigam 80 crianças e têm lista de espera. Marina organizou um programa onde as crianças mais velhas aprendem ofícios práticos na fábrica e na confecção, dando-lhes habilidades reais para quando saírem da instituição aos 18 anos. Na fábrica de móveis, Marina implementou um programa de participação nos lucros para os funcionários, algo que aumentou tanto a motivação que a produtividade cresceu 25% no último ano. Na confecção, ela criou uma creche interna para que as funcionárias pudessem trabalhar tranquilas, sabendo que seus filhos estavam sendo bem cuidados. Seu Alfredo e Dona Lúcia, agora com 79 e 76 anos, respectivamente, estão gradualmente se afastando da gestão ativa, confiando mais responsabilidades a Marina. E fazem isso com tranquilidade, sabendo que deixarão suas empresas em boas mãos, não apenas tecnicamente competentes, mas moralmente sólidas. Outro dia, estava no escritório quando Marina entrou para resolver alguns documentos legais sobre a expansão da confecção. Enquanto assinava papéis, ela comentou algo que me marcou profundamente. Dr. Carlos, sabe o que é engraçado? Durante anos eu achei que meus pais eram ignorantes, limitados, que não entendiam como o mundo real funcionava. Eu ria da ingenuidade deles, da simplicidade deles. Mas agora entendo que eles sempre souberam exatamente como o mundo funciona. Eles apenas escolheram não deixar que o mundo os mudasse. Eles ficaram ricos, mas permaneceram humildes. Tiveram sucesso, mas continuaram gentis. Foram poderosos, mas nunca usaram esse poder para diminuir os outros. Essa é a verdadeira sabedoria, doutor. Não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você permanece íntegro no processo. Ela pausou, olhando pela janela do escritório para o movimento da rua lá embaixo. E eu, que achava ser tão esperta, tão evoluída, estava completamente perdida. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. Tinha status, mas não tinha significado. Tinha conquistas, mas não tinha satisfação real. Foi preciso meus pais me mostrarem que eu era patética, não através de palavras duras, mas através do silêncio eloquente do exemplo deles, para eu finalmente acordar. Esta história poderia ter terminado de forma muito diferente. Poderia ter terminado com pais morrendo sem que a filha nunca soubesse a verdade, com Marina herdando uma fortuna inesperada, mas sendo destruída por ela por não ter o caráter necessário para administrá-la bem. Poderia ter terminado com uma família permanentemente fraturada, com orgulho e ressentimento construindo muros intransponíveis entre pais e filha. Poderia ter terminado em tragédia, mas terminou em redenção, porque Dona Lúcia e seu Alfredo tiveram a sabedoria de dar à filha não uma punição, mas uma oportunidade. A oportunidade de ver quem realmente eram, de confrontar quem ela tinha se tornado e de escolher mudança. E Marina, apesar de todos seus defeitos, teve a humildade de aceitar essa oportunidade, a coragem de reconhecer seus erros e a determinação de se transformar. A maior lição desta história não é sobre dinheiro, embora haja uma fortuna envolvida. Não é sobre sucesso empresarial,
Embora haja impérios construídos, é sobre valores, sobre caráter, sobre entender que verdadeira riqueza não está em conta bancária, mas em relacionamentos íntegros, em legado positivo, em vidas tocadas para melhor. É sobre pais que amaram tanto a filha que estavam dispostos a ser desprezados, mal compreendidos, subestimados, se isso significasse ensiná-la valores corretos. Que guardaram riqueza em silêncio porque sabiam que ostentação corrompe, que dinheiro fácil destrói, que caráter só se forma através de luta e esforço próprio. E é sobre uma filha que quase perdeu tudo o que realmente importava, não por falta de oportunidades, mas por excesso de orgulho. Que riu dos próprios pais, declarando que eles não sobreviveriam sem ela, quando o tempo todo eram gigantes, sobre cujos ombros ela estava de pé sem nem perceber. Mas que, quando finalmente confrontada com a verdade, teve a grandeza de reconhecer seu erro e a coragem de mudar. Hoje, quando vejo Marina trabalhando lado a lado com as funcionárias na confecção, não no escritório de gerente, mas no chão de fábrica aprendendo cada processo, quando a vejo no orfanato abraçando crianças com o mesmo carinho que Dona Lúcia e seu Alfredo sempre demonstraram, quando vejo o orgulho genuíno nos olhos dos pais ao olharem para essa filha transformada, eu entendo que testemunhei algo raro e precioso. Uma segunda chance aproveitada, um caráter reconstruído, uma família restaurada. E fico pensando em quantas outras Marinas existem por aí, julgando seus pais pelas aparências, tendo vergonha de origens humildes, achando que superaram aqueles que lhes deram tudo. Quantos filhos zombam dos próprios pais, achando que são superiores, sem nunca tentar entender os sacrifícios silenciosos, as batalhas invisíveis, as vitórias não celebradas que aconteceram para que eles pudessem ter tudo o que têm? A história de Marina é um espelho para todos nós. Nos lembra que aparências enganam, que silêncio não é fraqueza, que simplicidade não é ignorância. Nos ensina que antes de julgarmos alguém, especialmente aqueles que nos amam incondicionalmente, deveríamos tentar entender suas histórias completas, seus sacrifícios invisíveis, suas vitórias silenciosas. Dona Lúcia e seu Alfredo não precisavam provar nada para ninguém. Eles já tinham construído seus impérios, já tinham alcançado sucesso, já tinham impactado centenas de vidas, mas fizeram questão de dar à filha uma última lição, talvez a mais importante de todas. Que orgulho vem antes da queda, que humildade é uma virtude que deve ser cultivada constantemente e que nunca é tarde para mudar quando temos coragem de olhar honestamente para nós mesmos. E Marina, que quase destruiu o relacionamento mais importante de sua vida por puro orgulho e arrogância, descobriu que a verdadeira riqueza sempre esteve ao seu alcance, na forma de pais extraordinários que ela tinha tomado como garantidos. Descobriu que enquanto ela achava que eles não sobreviveriam sem ela, a verdade era o oposto. Ela não teria sobrevivido sem eles, não apenas fisicamente através do apoio material que sempre deram, mas emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Esta é uma história sobre como uma única frase cruel, "Vamos ver se meus pais sobrevivem sem mim", transformou-se em um momento de revelação que mudou vidas. Sobre como pais sábios usaram não a raiva ou a punição, mas o amor e a oportunidade para ensinar à filha a lição mais importante de sua vida. E sobre como uma filha orgulhosa encontrou humildade, gratidão e, finalmente, redenção através do confronto honesto com a verdade. Se você está ouvindo esta história, eu lhe faço a mesma pergunta que Marina teve que responder para si mesma. Você realmente conhece as pessoas que ama? Você realmente entende os sacrifícios que foram feitos por você? Você está julgando as pessoas pelas aparências externas sem entender suas profundezas internas? E mais importante, se descobrisse que estava completamente errado sobre alguém que ama,
você teria humildade de reconhecer o erro e coragem de mudar? Porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, quantos títulos possui, quão alto subiu na vida. O que importa é se você manteve sua humanidade no processo, se tratou com dignidade aqueles que te amam, se construiu relacionamentos autênticos baseados em respeito mútuo e não em aparências superficiais. Essa é a verdadeira medida de uma vida bem vivida. E essa é a lição que Dona Lúcia, seu Alfredo e Marina aprenderam cada um à sua maneira nesta jornada extraordinária de humildade, redenção e amor familiar que transcende qualquer fortuna material.